sim. E a galera vê. Sabe uma coisa que eu acho legal de você? Que as pessoas que eu vejo acompanhando um conteúdo Red Pill na internet, as pessoas que criticam falam assim, esse cara é um frustrado, é um solteiro, não sei o que tá frustrado com relações, relacionamento e tá metendo pau em mulher. E até onde eu sei, você não é um cara solteiro, né? Não sou. Então, e esse é o meu diferencial, isso inclusive. que é legal a gente comentar, porque eu tenho certeza que outras pessoas, esse vídeo, tem bastante gente assistindo que te conhece, mas eu sei que ele vai tomar uma proporção pra uma galera que pode ser que não te conheça. Então é legal a gente deixar claro cada detalhe, assim, porque, sabe, viado, o que eu vejo o pessoal, isso aí é esses homens aí que só se fudeu com mulher, só se fudeu com mulher, não tem, né? Todo dia, né? Todo dia. E a pessoa acha que você é solteirão mesmo, que odeia mulher, né? Mas é muita mulher metralhando, o cara. Caraca, também. esses dias eu vi eu não vou falar nomes aqui, mas Sim. eu vi um vídeo de uma galera no podcast e eles estavam metralhando a Red Pill. Mas metralhando mesmo. Mas assim, um negócio pesado. E gente de peso. Mas pera, calma aí, as pessoas que estavam na mesa? Na mesa. Do nada, começou o assunto, aí um cara começou a desabafar. E aí a mulher, tipo, então é isso mesmo. Tipo, ficaram 7, 8 minutos do podcast, do nada, falando de Red Pill. E assim... Mas metendo pau. Metendo pau. Eu acho que o problema começa aí. É o seguinte, eu não converso com as pessoas que já chegam pra falar que 100% do conteúdo é ruim. Se a pessoa fala assim que não entende, que a pessoa não é bem assim, o cara tá falando uma coisa que até que é verdade, mas não é desse jeito porque ele é meio extremo. Sim. É normal a pessoa não entender o que a gente tá falando. É normal a pessoa se assustar em certos momentos. Entendeu? É normal a pessoa falar assim, não, peraí, esse negócio que ele tá falando aí, esses caras estão viajando demais, não é desse jeito. Não tem esse problema todo, não é essa crise toda. Tem gente que vai... pontuar, por exemplo, assim, esse aqui tá certo, tipo, de 5 coisas que você fala, 3 tá certo, 2 eu não concordo, entendeu? Quando a pessoa vem de fora. Agora, quando a pessoa chega e quer metralhar o conteúdo todo, taxar todos, generalizar, falar que tudo não presta, tudo extremismo, e o pessoal tá achando que eles têm raiva de mulheres, tá achando que são frustrados, tá achando que eles querem voltar pra Idade Média, por exemplo, tem gente que fala isso. Sim, mas... Então, aí eu já nem discuto, entendeu? Então, beleza, então. Mas só deixa. Isso rola muito, eu posso falar um absurdo aqui. Isso rola muito com o movimento feminista das minas, que tipo assim, a galera também mete o pau e foda. Eu não conheço nada, não sei. Não sei mesmo nada do movimento. Mas eu já vi falarem bastante que parece, isso aí são os novos feministas. Já vi uma galera falar, tá tomando um caminho pros homens ser tipo um feminista. Você acha que tem uma relação? Parece que são polos que combatem, tipo assim, o feminismo odeia os homens e os Red Pills odeiam as mulheres. Eu tô sendo exagerado pra gente poder gerar isso, tá ligado? Esse assunto. Certo. Pra gente poder entender. Então, o grande problema dessa análise é o seguinte. Por exemplo, se você a gente tem um exemplo da ponte. Se você tá numa ponte, certo? Uma pessoa tá aqui, outra pessoa tá aqui. Vocês podem se encontrar. Sim. E se uma dessas pessoas queima a ponte? Deu, Adia. Tá. É uma ponte queimada. E aí eu te pergunto, quem foi que queimou a ponte primeiro? Antes de qualquer coisa. Foram os homens ou foram as mulheres? É verdade. Entendi. Os homens deram as costas para as mulheres. Os homens não fizeram nada nos últimos 60 anos. O que eles ouviram o tempo todo nesses últimos 60 anos? Vou resumir a história. Sim, legal, mas porque eu estudei essa parada aí, eu tenho um monte de livro lido, eu tenho lá na minha biblioteca. Só vira um pouquinho pro seu microfone pra pegar bem. Boa. Opa, beleza. Então, assim, o que os homens fizeram? Os homens deixaram as mulheres ocupar cargos públicos, deram voto para as mulheres, porque isso foi uma concessão masculina. Então os homens ajudaram as mulheres a conquistar o espaço público de ir lá votar, de concorrer a cargos, de se eleger, de ter o seu espaço ali na sociedade, certo? Os homens ajudaram as mulheres, inclusive na questão do mercado de trabalho. Já que era uma demanda, né, necessária para as mulheres, muitas mulheres começaram a trabalhar com a permissão dos maridos, antes de ser totalmente liberado. Muitos homens foram lá e entregaram isso para elas, entendeu? Essa oportunidade. Vai construir sua carreira, vai fazer o que você gosta, não precisa ser só dona de casa, normal. Os homens deixaram as mulheres, inclusive, começar a saber o que elas queriam fazer depois do casamento, sabe? Sim. Tipo, casou, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, entende? Tá normal, maravilha, continua aí. Se você também não quiser fazer só, tipo, esse papel de esposa e tudo mais, você pode, tipo, fazer alguma outra coisa que seja da sua vontade. Os homens deixaram as mulheres, inclusive, ou algumas delas entraram no negócio da família. Entende? Por exemplo, se você volta no Brasil, vou dar um exemplo do Brasil. O Brasil teve um movimento liberal
na época da eleição, do voto feminino e tudo mais, que era encabeçado por um cara chamado Joaquim Nabuco. O Joaquim Nabuco, esse cara liberal, andava com um monte de mulher. Sim. Entende? Então as mulheres estavam participando intelectualmente, discutindo as coisas. Sim. Então os homens, eles deixaram as mulheres fazer o que elas queriam. E aí depois disso eles tomaram divórcio, perderam patrimônio. Depois eles começaram a sofrer a chamada pressão da mídia, pressão dele ser totalmente o cara irresponsável, dele ser o péssimo pai, dele ser o agressor, dele ser o abusador, o cara que oprime dentro de casa. Então ele perdeu o respeito na sociedade, com a mídia, com as manifestações, Certo. com a pressão feminista, perdeu o espaço dentro de casa. Mas você acha que isso não acontece? O homem, ele agredir a mulher, já não é um problema que acontece há muito tempo? Claro. E aí que entra o ponto, o movimento Mas feminista... você acha que a mídia tá errada ou tá certa nesse ponto? Não, De mostrar isso? Que tá pode acontecendo? mostrar, deve mostrar. Não é pra ocultar, não é pra dizer que não existe, mas não é pra demonizar o homem. Mas se ele bateu... Mas não quer dizer que todos Não os homens batem. Não, sim. Não, é isso que tá querendo dizer? Não, Tô sei. falando o homem enquanto gênero. Aham. O homem, tipo, o homem masculino, certo? Ah, Nós, homens. certo. Por exemplo, uma coisa é você falar assim, olha, o homem, ele pode ser um agressor. Ou todo homem vai ser um agressor. Então, já que todo homem pode ser um agressor, ele se torna um alvo em potencial para tudo da mídia, para tudo da sociedade, para tudo das leis. E se aplicando nas leis, isso complica demais o relacionamento. Aham. Vou te dar um exemplo. Você acha que é normal uma mulher chegar em casa, por exemplo, dizer que foi agredida pelo marido e ligar pra polícia e conseguir expulsar esse marido na mesma hora de casa? Eu vi um bagulho assim que eu também fiquei incomodado numa parte. Eu vi uma parada. Quem que me contou agora? Não lembro. Foi você, viado, que falou dos sinais que as minas faziam com a mão. É uma história assim, que tem a ver muito com isso, né? Tem um sinal que a mulher faz com a mão, que eu não sabia disso até essa semana, pra informar, pra falar pra outras mulheres numa situação que ela tá passando um risco. Que aquele cara que tá com ela é Tá cuzão, agredindo tá ela. agredindo, manipulador. E parece que viralizou um caso de uma mulher fazer isso numa live, e aí a polícia foi lá e conseguiu prender o cara. Aí, tipo assim, beleza, vamos supor, nesse caso aí, aconteceu o cara um puta de um agressor, tá certo, esse cara foi um cuzão e teve que ser preso. Mas quem garante 100% que essa mulher não tá sendo uma filha da mãe naquele momento e prendendo esse maluco, tá ligado? E a polícia prende esse maluco sem provas nenhuma, instantânea, porque ela falou que tá sendo agredida. E não tem uma prova de uma batida, um bagulho físico, isso que é foda também, Sim, né? mas é duas coisas diferentes. Se ela chamou a polícia, isso é o que eu acho, tá? Ah. Se ela chamou a polícia e ela não tem nenhuma prova que está machucada, aí tá metendo Mas aí, louco. Mas a polícia já Mas lembra. agora, se ela chamou a polícia, foi agredida, vocês acham que os homens... Que o Não, homem aí tem... tá. Não, tá louco, aí Ah, tá entendi. erradaço, tá doido? Isso daí já nem é discutido. O É. ponto que a gente está discutindo é, por exemplo, o quanto a palavra da mulher vale mais do que a sua. Isso, Ah, é isso. Esse então, é assim, o ponto. Ela pode te tirar da sua casa, e se você está pagando o apartamento, você tem que continuar pagando o apartamento, tá? Dela, que ela vai morar, e você tem que se virar aonde você vai morar. Porque você tem que pagar o seu aluguel e o apartamento que você deixou pra ela, teoricamente, sim. entende? Por causa de uma coisa que é a falsa acusação. Então, ela pode te alienar do seu filho. Você tem filho? Não tenho Não tem filho. Mas imagina só que um dos seus bens mais preciosos desse mundo, Seja no seu um- casamento, inclusive, seja seu filho. Aham. E aí você tá lá, sei lá, num dia, como aconteceu, um pastor, inclusive, né, o Felipe Heidrich, ele nem ele era veio filho aqui. dele. Ele veio aqui, ele veio Foi, aqui. né? É. Então, Felipe Heidrich contou. Ah. Não era filho dele, era enteado. Mas, teoricamente, só por causa da palavra da mãe, ele foi expulso de casa, tirado totalmente do convívio, de acesso a testemunhas, foi negado o direito de defesa, Ele foi preso, não e foi é? preso. Foi preso. É. Ele foi preso, tipo, uma sequência da outra. Sem, Depois foi provado que não... e ele não foi ouvido uma vez Aham. antes disso. A gente tá falando desse problema. Entendi. É. Só que tudo isso começa com o quê? Com a ideia do homem agressor, do homem controlador, abusador dentro de casa. Então, assim, o que nós fazemos hoje na internet, por exemplo, o meu canal faz, é conscientizar as pessoas e apontar o erro de tudo, entende? A gente toca nessa ferida, por quê? Sim. Os homens lá atrás não fizeram isso. Eles acharam que tudo bem, vamos confiar no governo, vamos confiar na justiça, deixa as mulheres fazerem o que elas querem, entende? E aí a gente vê que a situação chegou nesse nível, né? A gente fala que normalmente a situação está insalubre, Aham. quando chegou nesse nível. O que é insalubre? Eu não... Insalubre é, tipo, muito perigoso Entendi. o assunto, entende? Certo. Então, chegou assim. Eu gosto do sorrisinho dele. Mano, sabe qual que é a parada que me chamou a atenção? É pra gente conversar mesmo dessa parada. Quando você citou tudo que você citou nesse começo, você usou uma expressão assim: os homens deixaram as mulheres fazer parte,
os homens deixaram elas ocuparem cargos. Quando você usa essa expressão eu consigo ver as minas falando, mas por que o homem tem que deixar? Não é deixar, já deveria ser normal o homem e a mulher ser isso desde o começo. Eu consigo já ver isso, tá ligado? Um comentário desse no seu vídeo. Então, tipo, você usa essa expressão... Eu não sou mina e eu queria saber. Isso, né? eu também... Eu não sou mina, tá, Ele tá jogando muito pro lado delas hoje. Não, mas eu queria saber, mano. Não, mas tá certo, também Pra eu queria, por isso que eu tô entender, perguntando. Porque eu não Também entendo, eu quando sou ele muito fala, os por homens fora deixaram, quando você usa essa desse expressão. Eu vou dar duas respostas. Uma mais simples e prática para todo mundo que não tá tão a fundo nesse assunto. E depois uma mais filosófica e tal. Boa. A mais prática e direta é o seguinte. A história do voto como representante do governo, ou seja, você pode escolher um representante do governo, um representante do país ao qual você pertence. Por quê? Porque o homem vai pra guerra. Então o homem ia pra guerra. Por exemplo, vamos voltar 100 anos, certo? Inglaterra, Reino Unido ali, então você tem Inglaterra estava entrando em guerra, por exemplo. Então os homens eles iam pra guerra, então eles podiam votar, eles podiam reconhecer, eles podiam ver quem poderia representar, e aquele voto dele poderia ser pra alguém justamente ocupar um cargo no governo, certo? Por quê? Porque ele defende o território, porque ele vai pra guerra. Então ele presta um serviço à nação. Só os homens tinham esse direito. Só os homens. Certo. Em contrapartida, justamente por causa disso, eles têm que se doar na guerra. Então, assim, o voto não veio de graça para os homens. Entendi. E também, durante muito tempo, nem todos os homens votavam. Durante muitos anos, até pouco tempo atrás, se você for ver, a maioria dos homens eles não votavam quando eles não tinham uma propriedade, por exemplo, nos Estados Unidos. Eles eram donos de propriedade, então por eles terem um pedaço de terra, eles também poderiam votar. Um exemplo. Vou dar outro exemplo aqui no Brasil. O Brasil é um país que não entrou em conflito dentro do nosso território, mas nós somos um país que normalmente envia frotas pro exterior. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então o homem ele ia lá e se alistava e às vezes ele ia pra guerra. Quando ele não ia pra guerra, ele fazia outras coisas. Ajudava no corpo de bombeiros, prestava serviços nas instituições públicas que agora não tem mais. Agora é só a história do alistamento militar. Mas você podia fazer outros tipos de serviços também para a sociedade, em troca do voto. Então o voto não era de graça. Entendi. Não era de graça. Você acha que a mulher ia pra guerra há 100 anos atrás? Então, é necessário uma mulher ir pra guerra? Porque assim, a gente é mais forte, né? Então, Beleza, então não é preciso votar. Né? Não, aí que tá. Acabou. É muito bom caso. conversar, tipo assim, com pessoas